Dessa vez, o canal pega carona na ficção para falar sobre a realidade. É por isso que hoje eu estou num visual aqui diferente, inspirado no seriado Watchmen, que foi indicado para 26 prêmios Emmy. Entre eles, o de melhor minissérie e também o de melhor atriz para Regina King, que é a atriz que interpreta então a personagem Angela Abar, que durante o dia, né, é uma policial na cidade de Tulsa, no estado do Oklahoma, e que de noite é a Sister Knight, uma vigilante que se veste assim num visual meio freira estilizado para continuar combatendo o crime. People who wear masks are driven by trauma. There's a guy in my trunk. Não fiquem preocupados caso vocês não tenham visto a série, porque eu não vou dar spoiler. Muito pelo contrário, eu vou falar sobre um episódio, algo que aparece, né, um fato histórico que aparece já no primeiro episódio da minissérie e que vai tornar ainda talvez mais interessante para vocês continuarem assistindo. Esse fato histórico ele tem relação não só com a corrida eleitoral que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, mas principalmente com os movimentos de combate ao racismo. O Watchmen é uma história em quadrinhos, tá aqui, que já foi transformada em filme alguns anos atrás, e a série, na verdade, ela tem uma pequena diferença, porque em vez de ela se focar no quadrinho original, ela é como se fosse uma história que ocorre depois, né? Tanto que entram alguns outros personagens na história, mas continua ali tendo algumas discussões muito interessantes. E eu vou destacar só uma aqui, que é o massacre de Tulsa, que aparece lá no primeiro episódio. Na época, a cidade tinha 100 mil habitantes e havia um bairro negro, um bairro próspero, assim, com comércio, com pessoas, né, os moradores negros tinham casas de boa qualidade, tinham um bom padrão de vida, e eles eram em torno de 10 mil pessoas. E esse bairro de Greenwood, ele terminou destruído, né, ele foi arrasado nesse massacre que aconteceu em 1921 e que levou muito tempo para ser investigado, né? Houve todo um trabalho, assim, meio de apagamento histórico disto, e que agora, em décadas recentes, começa a ser recuperado. Called it Black Wall Street. It was a mecca. It was a huge success. But Black Wall Street was also an anomaly. It thrived at a time when the KKK was incredibly active in Oklahoma. O estopim para esse massacre teria sido a prisão de um jovem negro acusado de assediar uma mulher branca. Então ele foi detido, ele foi levado para a delegacia ou para o fórum, né, para ser julgado. E homens brancos foram até lá e queriam que as autoridades entregassem esse homem negro para eles. Houve um momento, então, que também pessoas negras, né, homens negros também se voluntariaram para fazer a proteção daquele prédio, para que ele não fosse invadido. E a partir daí, as tensões raciais que já existiam lá em 1921, elas eclodiram. E os homens brancos estavam em maior número, começaram a atacar algumas pessoas, né? Atacaram a população negra, eles tocaram fogo nas casas, nos prédios, no comércio dessas pessoas, e quando as autoridades chegaram para efetivamente tentar controlar alguma coisa, estava tudo arrasado, não tinha sobrado praticamente nada. Sabendo do histórico da cidade, fica mais fácil entender por que a decisão do Trump de fazer o seu primeiro comício de campanha lá em junho foi tão criticado, né? Então, ele escolheu não só fazer em Tulsa, como fazer no dia 19 de junho, que é a data que celebra o fim da escravidão nos Estados Unidos. Ele acabou, diante das críticas, mudando a data do evento, mas não o local. Inclusive, o prefeito da cidade também não estava muito afim não de receber o comício. Vamos lembrar que a pandemia continua. Lá em junho, eles já tinham um número muito grande de vítimas, eram quase 120 mil americanos que já tinham falecido. Então não parecia nada sensato promover uma aglomeração dentro de um ginásio, né, dentro de um estádio, para fazer um comício de campanha. Essa seria uma das causas do baixo público que acabou tendo. Então o estádio não lotou, ele ficou tipo com metade
da ocupação. Os organizadores da campanha do Trump acreditavam que iam ter que botar um telão do lado de fora, que ia ter 1 milhão de pessoas lá, e não foi isso que aconteceu. Nem o lado de dentro lotou. O Trump acabou responsabilizando o pessoal do movimento Black Lives Matter e o pessoal que reclamava da história do coronavírus como responsáveis por ter desmobilizado as pessoas a aparecerem lá na cidade. Quando os produtores fizeram a série em 2019, eu acho que eles não imaginavam o quanto a pauta do racismo ia ganhar ainda um destaque maior em 2020. A gente tem 2 situações que tornam toda essa discussão maior. Uma delas, a própria pandemia, porque a gente tem indicadores que mostram, né, que pessoas negras elas morrem mais de coronavírus que a população branca, e isso pode estar ligado a menor acesso a serviços de saúde, a estas pessoas terem ainda condições de vida mais precárias em geral, ou serem as pessoas que exercem aqueles trabalhos que não podem parar, né? Ou porque o serviço é essencial, ou elas próprias não têm como se manter se elas pararem de trabalhar. E além disso, nos Estados Unidos, ainda a gente teve a morte de mais um homem negro numa ação policial, que foi a morte do George Floyd. Então, aquele vídeo dele sendo imobilizado, né, sendo sufocado pelo policial durante 7 minutos, foi uma coisa muito chocante. Como é que as pessoas lidaram com mais essa perda? Elas foram para a rua protestar, reclamar da maneira como a polícia trata, né, denunciar que o tratamento não é igual da polícia para pessoas brancas e para pessoas negras, foram falar sobre racismo. Mas aí o Trump resolveu usar o exército, disse que ia colocar o exército para tirar os manifestantes à força da rua. O presidente Donald Trump ameaçou enviar as Forças Armadas para cidades onde as manifestações não sejam contidas. Of cities have imposed overnight curfews and the National Guard has already been deployed in multiple states. E não gostaram da ideia, que disseram que esse não era o papel do exército. O papel do exército não era se voltar contra a própria população do país. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura política não só da escolha do Trump por insistir em fazer o comício ali, como também da escolha do prêmio de destacar essa série, né, e indicar essa série como uma das melhores do ano que passou. Pode ser uma ótima forma da gente estudar, porque aí aquilo motiva a nossa curiosidade. Eu mesma não conhecia a história de Tulsa e eu só fiquei conhecendo por causa da série. E aí a gente assiste e vai atrás para ver o que tem de fiel à história real e o que é a parte de liberdade, que os autores chamam, né, de liberdade poética ali. Então fica a minha dica para vocês, se vocês não assistiram ainda Watchmen, vejam, porque vale a pena. E tem uma série de outras discussões ali que podem servir para a gente pensar, a partir da fantasia, também pensar na realidade.